Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Bora começar o episódio de hoje com amenidades. Vocês acreditam em numerologia? Pois é, tem muita gente que acredita, não é mesmo? Não sei quantos de vocês sabem, mas no Japão, o número 4, o Shi, é considerado como o símbolo de azar por causa da sua pronúncia, que também significa morte. O número 9 é outro visto como ruim, já que a pronúncia é Kurushimi, que pode significar dor e sofrimento. Porém, em relação ao número 7, ele representa a sorte em quase todos os países do mundo. Nosso episódio de hoje nada tem a ver com numerologia. Nós vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de 7 crianças que durou exatos 47 dias. Uma história repleta de medo, dor, sofrimento e morte. Eu sou o Marcos e antes de continuar com essa história, peço que você deixe um like nesse vídeo se você gosta do nosso trabalho, considere entrar para o nosso clube de membros, me marque lá no @oinsólito no Instagram e deixa eu ver o que mais. Se você quiser participar aqui do canal mandando o seu Vamos aos Fatos, é só enviar para contato@oinsólito.com.br, deixa o celular na horizontal e grave Vamos aos Fatos. Combinados? É isso. Recados dados. Olá, abduzidos. Vamos aos fatos? Em 23 de agosto de 2015, 7 crianças da etnia Orang Asli fugiram para a reserva florestal de Guamusang, supostamente para evitar uma punição por nadarem em um rio perto da escola. Mas deixa eu explicar. Só para vocês se situarem, galera, os Orang Asli são os habitantes mais antigos da Malásia peninsular. Ou seja, é uma população indígena que representa uma minoria lá no país e passa por diversas dificuldades socioeconômicas. E aqui mais um parênteses para quem é abduzido aí de carteirinha, sabe muito bem que a nossa roteirista Eliana é meio que fissurada nas histórias da Malásia, não é? Eu acho até que a gente já pode montar uma playlist aqui no canal com essas histórias aí asiáticas, pois, se não me engano, estamos já com 6 casos passados por aquelas bandas. Todos com características bem particulares, em comum e também incomuns. Mas, voltando aqui ao nosso relato, 7 alunos malaios desapareceram. Todos eles moravam na escola em um sistema de internato, regime escolar bastante comum, principalmente nas regiões mais isoladas lá da Malásia. Nós podemos definir que elas ainda eram crianças pequenas, com idades ali entre 7 e 11 anos. Por causa da imensa repercussão que o caso teve na mídia nacional, o ministro do Desenvolvimento Rural e Regional, Ismail Sabri Yaacob, se apresentou em público e expressou muita preocupação com o fato. Ele declarou que o país possuía na época praticamente 20 mil alunos do povo Orang Asli hospedados em albergues escolares em todo o país. A razão é que os assentamentos onde vivem essas pessoas são agrupamentos pequenos, isolados uns dos outros e bem distantes dos centros urbanos, ou seja, totalmente diferente das demais comunidades rurais em função da distância, dificuldades de acesso e limitações econômicas. Esses alunos que são admitidos nos internatos a partir dos 7 anos de idade só voltam para casa durante as férias escolares. E aqui dá até para imaginar que a comunicação entre pais e alunos devia ser bastante rara, não é? Essa escola em particular ficava a 50 quilômetros da aldeia de onde as crianças eram, um lugar só acessível com veículos de tração nas 4 rodas ou motocicletas. Então, esse isolamento forçado e os métodos rígidos, talvez até cruéis dos professores e funcionários, dava ali ensejo à eventual possibilidade de alunos elaborarem planos de fuga, tanto para poderem respirar fora dos limites da escola, quanto para realmente voltarem por conta própria aos seus lares. Uma jornada que naturalmente poderia ser muito perigosa. Muito bem, os 7 fugitivos teriam se escondido na selva como uma forma de escapar da punição física lá que eu mencionei, certo? Depois que eles foram supostamente flagrados sem permissão nadando em um rio ali próximo do colégio. O incidente aconteceu em 23 de agosto de 2015, porém as buscas policiais só começaram 5 dias depois
Isso de acordo com uma denúncia apresentada por um pai lá pela metade do mês de setembro. Supostamente, a direção do internato esperava que ao fim do dia, ou no máximo no amanhecer do dia seguinte, as crianças voltassem voluntariamente, já que a fome ou o medo dos perigos da floresta poderiam encorajá-las a regressar para a segurança da escola. Ou não, né? Enfim, parecia só uma travessura que, apesar de preocupante, logo terminaria bem. Mas isso não aconteceu. Por causa da idade reduzida dos fugitivos, era pouco provável que tivessem ido muito longe no meio da floresta, ou que fossem capazes de escapar das buscas. Com o passar dos dias e o não retorno dos 7 estudantes, o fato virou um grave caso de polícia. Um total de 127 oficiais foram designados para a operação de busca e salvamento das crianças Orang Asli, incluindo 53 membros das Forças Armadas da Malásia, 11 militares da Polícia Real da Malásia, 30 soldados bombeiros e 9 oficiais da área de educação. Também 180 pais e voluntários se envolveram nas atividades. Como em casos similares, havia o suporte de cães farejadores. Contudo, estranhamente, os animais não foram de grande ajuda, pois os cachorros perderam o rastro das crianças logo na entrada das trilhas de acesso à floresta. Do entorno da escola, era tudo bem insólito. Por essa imagem aí, nós podemos ver a área de 4 km², onde o trabalho de resgate se concentrou. No dia 2 de setembro, o Corpo de Bombeiros encontrou pegadas ao longo da rota de buscas que pareciam ser de crianças. As pegadas eram esporádicas, mas ainda assim alimentaram as esperanças de um final feliz. As autoridades disseram o seguinte: as pegadas parecem ser de crianças, mas não são claras. Às vezes elas aparecem e desaparecem esporadicamente ao longo da trilha. Acompanhamos as pegadas por cerca de 8 quilômetros hoje e tivemos que parar por causa do anoitecer. Uma meia também foi encontrada na região, o que fomentou a hipótese da iminente localização das crianças. Só que o coordenador do Centro de Desenvolvimento do Orang Asli, o Dr. Colin Nicholas, criticou as autoridades locais por seus esforços iniciais para localizar os estudantes, não é? Ele alegou que os responsáveis pelas buscas deveriam ter procurado a ajuda de rastreadores da etnia das crianças desaparecidas. Ele disse: quando alguém se perde na floresta, a primeira coisa que você deve fazer é contratar um rastreador local dos Orang Asli, mas isso não aconteceu depois de 10 dias. Com o passar dos dias, então, as esperanças de encontrar as crianças vivas foi desaparecendo. A suposta fuga das 7 crianças agora se parecia mais com um possível caso de sequestro, um caso de tráfico de órgãos, tráfico humano, ou que elas poderiam ter sido vítimas de uma rede internacional de Vocês entenderam, não é? Ou seja, tudo de mais sinistro que existe como hipótese dentro de uma investigação criminal. Mas nós, abduzidos, poderíamos pensar também em um crime acontecido e encoberto dentro da escola. Por que não, não é? Pensem nisso. Dez dias após os 7 alunos serem vistos dentro da escola pela última vez, foram expedidas cartas assinadas pelo diretor da instituição de ensino alertando os respectivos pais que os estudantes corriam o risco de serem expulsos por não frequentarem as aulas desde o dia 23 de agosto. Mida Angá, a mãe de 2 crianças desaparecidas, expressou sua indignação com o colégio por enviar essas cartas quando as crianças desapareceram justamente nas dependências da escola. Segundo ela, isso é um ultraje. Nossos filhos sumiram da escola e agora a gente é obrigado a ouvir isso. As autoridades até mesmo acusaram os pais de escondê-los nas suas próprias casas. Por isso, as residências das famílias das crianças foram vasculhadas. Vai vendo. Eles, imaginaram que os pais estavam escondendo as crianças. Tudo muito esquisito, não é? Aqui fica o questionamento. Será que a escola procurava construir um álibi para si mesma ou realmente acreditava que as crianças estariam bem, tirando férias não autorizadas? O que vocês acham? Mas se lembrem bem que tem toda aquela parada das crianças estarem na escola, porque
elas viviam numa situação ali de pobreza, né? Não sei se isso condiz com a realidade. Depois de mais de um mês de buscas totalmente infrutíferas, como falamos, realizadas pela polícia local e militares, um morador encontrou um corpo de criança, cuja perna estava presa em um galho de árvore na região de mata próxima à escola. Assim, os pais das crianças desaparecidas foram chamados ao necrotério na tentativa de identificar os restos mortais e oferecer amostras para a realização de exames de DNA. Por fim, o jovem casal Amek e Sobri Latif reconheceu o cadáver como sendo Sassa, de 8 anos, a mais velha de seus 4 filhos. Depois do resgate desse corpo, os trabalhos foram retomados com mais intensidade, revisitando as proximidades da escola. Então, outros vestígios humanos foram localizados. As suspeitas logo foram que o segundo cadáver fosse de Juvina Davi, de 7 anos. Harry Boy, o tio de uma das crianças desaparecidas, quando soube da descoberta, disse ter certeza de que era Juvina. Isso com base em uma conversa com sua sobrinha na véspera do estranho acontecimento. Os corpos bastante decompostos foram imediatamente enviados para o necrotério do Hospital Geral de Guamusang, localizado a 46 quilômetros de distância, pois todos os envolvidos, policiais, familiares e autoridades, precisavam desvendar a causa das mortes e, se necessário, encontrar os responsáveis pelos crimes. Outra prioridade era localizar os demais 5 desaparecidos, vivos ou mortos. Fontes do caso disseram que o crânio de uma das crianças tinha uma série de fraturas que poderiam ser consistentes com uma queda. Nos dias seguintes, mais partes de 2 corpos foram localizados, totalizando então 4 vítimas fatais. Por fim, as 2 meninas mais velhas foram encontradas com vida. As sobreviventes foram identificadas como Nurien Jacob, de 10 anos, e Mirsudial Aluge, de 11 anos. Repórteres presentes no local relataram que ambas as crianças estavam desnutridas e muito fracas. Na verdade, como dá para perceber aí pelas fotos, as pequenas Norien e Mirsudial estavam cadavéricas, à beira da morte. A equipe médica de plantão na escola prestou assistência médica imediata antes delas serem transportadas para o Hospital Geral lá de Guamusang. Posteriormente, com o início da recuperação do estado de saúde física e mental das meninas, partes da história foram sendo ligadas uma a uma para se tentar compreender o incompreensível, por assim dizer. A mãe de Norien, a senhora Mida Binti Anga, afirmou que as 2 meninas estavam abaladas por terem visto os colegas morrerem, lembrando que Aika Jacob, o único menino do grupo, era irmão de Norien. De maneira muito resumida, galera, Norien e seus amigos haviam fugido de seu internato para a selva próxima. O objetivo era ficar longe da escola na tentativa de escapar dos abusos de um professor e talvez retornar para a aldeia. Enquanto corriam pela selva, eles caíram de um barranco até a margem de um rio. Linda, de 8 anos, foi arrastada pela correnteza e se afogou. Na queda, Ika, de 9 anos, ficou ferida quando um pedaço de bambu atravessou sua perna. A caçula do grupo, Juvina, de 7 anos, também ficou ferida. Apenas ossos e fragmentos foram encontrados de Haikal, o irmão mais novo de Norien, que também teria se afogado ou morrido envenenado. Isso segundo as matérias. Talvez, suponhamos aqui que tenha ingerido alguma coisa, não é? Xiaxia, de 8 anos, ainda está desaparecida, porém foi dada como morta oficialmente devido à falta de qualquer evidência, né? As sobreviventes contaram que lentamente, depois de muitos dias, os feridos morreram. Norien disse aos socorristas que seus amigos imploraram por ajuda antes de morrerem. Provavelmente a fome e as infecções causadas pelos machucados levaram as meninas à morte. Os corpos gradativamente se decompuseram um a um, enquanto as demais crianças simplesmente permaneceram próximas aos mortos. Elas viram larvas saindo dos corpos dos amigos e a floresta se encarregando de realizar o seu trabalho de eliminação dos cadáveres. À noite, os barulhos e a escuridão absoluta da mata aterrorizavam as crianças e elas não conseguiam dormir. Elas permaneciam acordadas naquele cenário que para uma criança deve ser um
verdadeiro pesadelo, não é? E elas só conseguiam descansar quando o sol nascia. A tragédia devastou a comunidade Orang Asli, que, como mencionamos, é uma etnia indígena que há décadas luta pela sua sobrevivência, desaparecendo à medida que o desenvolvimento invade suas terras e seu modo de vida tradicional. Os pais culparam o internato pela morte de seus filhos, e líderes comunitários transformaram as mortes em bandeiras políticas ao alegarem que o caso simbolizava como os Orang Asli têm sido negligenciados e discriminados pelas autoridades. Há sempre aquele, que ao invés de tentar soluções mais práticas e concretas para situações desse tipo, buscam fazer palanque político em caixões, não é? O mais triste foi saber que as crianças, ao serem enviadas para um internato do governo, a horas de distância de suas aldeias, estavam sendo preparadas para tirarem no futuro o próprio povo da pobreza e do caminho da extinção. Após a resolução do caso e o sepultamento das 4 vítimas fatais, o Departamento de Desenvolvimento de Orang Asli anunciou que financiará a educação das sobreviventes até o nível superior. Na época das últimas notícias, Noreen Jacob, de 10 anos, e Mirsudiar Aluge, de 11, estariam se recuperando bem, apesar dos terríveis 47 dias passados na floresta. Junto com a educação gratuita para as meninas, esse departamento aí também informou que começaria a fornecer transporte para todos os alunos Orang Asli voltarem para casa quinzenalmente. Essa medida atenderia todas as 94 escolas primárias do país com sistema de internato. Conforme o ministro do Desenvolvimento Rural e Regional, Ismail Sabri Jacob. O inquérito também deveria ser aberto para descobrir por que levou tanto tempo para se encontrar as crianças desaparecidas quando elas estavam a menos de 1 quilômetro de distância da escola. Dizem até que eram apenas 500 metros. Outro ponto importante seria analisar por que os pais não foram informados imediatamente pela escola de que seus filhos estavam desaparecidos e por que as crianças sentiram que precisavam fugir e se esconder para escapar da punição por supostamente nadar num rio. Mas lembrando que a menina sobrevivente aí disse que estavam fugindo para escapar do abuso de algum professor, não é? Enfim, tem uma fumacinha saindo aí que precisava ser averiguada melhor, né? Vale saber também, pessoal, que embora o castigo corporal não seja permitido na educação da Malásia, estudantes mais velhos disseram à imprensa que muitas vezes eram agredidos e punidos fisicamente. Essas punições variavam entre comer alimentos estragados e segurar carteiras e cadeiras sobre suas cabeças em pé sob o sol. Para nós, insólitos, as perguntas que ficaram sem respostas são outras. Visto que as buscas foram realizadas durante dias naquela região, como as crianças não foram localizadas antes? Por que falharam os cães farejadores em seguir a pista olfativa de 7 pessoas, principalmente quando as mortes ocorreram e os corpos entraram em decomposição, exalando os seus odores característicos? Como os especialistas em busca e salvamento não puderam localizar as crianças feridas que faleceram depois de dias de agonia e sofrimento, quando elas choravam e pediam ajuda? Por que Noreen e Mirsudiar não voltaram à escola e pediram socorro quando a situação se agravou? Lembrando, mais uma vez, que elas estavam relativamente próximas da escola, não é? E como sobreviveram sem serem atacadas por animais? Será possível que se recuperem emocionalmente do trauma que viveram? Pelo estado deplorável no qual foram encontradas, nesse caso não aconteceu nenhum encontro mágico que tivesse levado as fugitivas para uma realidade paralela e ali tivessem sido mantidas presas. Lembrando aqui que em outros casos da Malásia já apresentados aqui no canal, tem sempre ali uma história que envolve misticismo, magia, esse tipo de coisa. Nós não vimos as imagens de xamãs ali, nas buscas, mas certamente eles estiveram presentes e atribuíram elementos sobrenaturais a todo esse incidente. Por fim, pelo que já sabemos da cultura asiática, essas 5 mortes lamentáveis com um corpo não resgatado certamente servirão de alimento para novas lendas assustadoras que vão aterrorizar as futuras gerações. Um caso lamentável, que é daqueles que a gente, infelizmente, tem a quase certeza de que vai esfriando, As partículas de poeira vão caindo, vão assentando, e vai ficar por isso mesmo, Tomara que não, mas é isso. Aparentemente foi isso. Elas fugiram porque
estavam nadando, iam ser castigadas, mas aí tem a fumacinha ali que fala que a menina estava fugindo por causa de um professor abusivo. Tem bastante coisa para ser melhor esclarecida nesse caso, não é? Mas e você? O que achou? Já conhecia essa história? Se não, deixe seu comentário aí. Eu agradeço imensamente sua companhia. Espero vê-los no próximo episódio.